uma forte ação, muito forte, para poder, de alguma outra maneira, chegar fortemente a essas qualificações. Senão, dificilmente a gente vai poder atingir no solo la elaboración de los planos. La elaboración de los planos para mí es independiente, para mí es la gestión. ¿Qué es lo que realmente yo voy a implantar en mi ciudad? Si realmente eso lo planejado muchas veces por consultores privados va a ser atingido en su verdadera magnitud y que eso va a repercutir en la calidad de vida de las personas. Ese es el grande desafío, ese es el grande reto que la propia Asamblea Legislativa a través de la Comisión está llevando a cabo para poder obtener ese tipo de cosas, ¿no? Agora, Daniele, o Emílio falou sobre sustentabilidade. Qual é a importância de tornar essa mobilidade sustentável para o cidadão e também para o meio ambiente? Porque, claro, a gente já pensa em algumas coisas como diminuir o consumo do petróleo, que é finito reduzir a emissão de CO2, mas o que mais? Bom, a questão é, a sustentabilidade ela vai muito além do meio ambiente, mas concentrando nessa questão do meio ambiente no primeiro momento, nós temos, como tu dissesse muito bem, a questão da diminuição da emissão dos gases poluentes, que isso já é muito bom e já traz um benefício para a vida. Hoje em São Paulo, quando uma pessoa nasce, ela já nasce com 5 anos a menos de expectativa de vida só por conta da poluição dos carros, né? Então, tu já nasce perdendo 5 anos, ninguém quer perder 5 anos. Né? Ninguém quer perder 5 anos. Então, a questão da sustentabilidade passa pela mudança dos modais. Então, por exemplo, a gestão pública ela vai ter que escolher em algum momento qual vai ser o tipo de transporte, de meio de transporte ou de modal que ela vai ajudar mais ou vai querer que seja aquele que signifique a sua cidade, né? Por exemplo, se você fica com um meio de transporte como só carros, que é o que nós temos hoje, basicamente, né? Nós vamos ter uma cidade bem mais poluída e em pouco tempo nós vamos estar vivendo, a nossa qualidade de vida vai cair muitíssimo, né? E se nós continuarmos nisso, mas mudando um pouco para a questão do transporte coletivo, do transporte público, de qualidade, com veículos melhores, né? A nossa frota aqui em Porto Alegre até é relativamente nova, né? Mas nós temos cidades, como disse bem o Emílio, que não tem possibilidades, às vezes, de comprar, de ter frotas novas, de exigir frotas novas, né? Então, vai ter que haver um redesenho, um rearranjo das políticas públicas para que novas formas, né, de financiamento para que essas frotas sejam renovadas, né, sejam feitas. E na questão da sustentabilidade como um todo, a sustentabilidade do sistema, das cidades, né, que perpassa o meio ambiente, mas ela também vai pela questão do direito à cidade, né, que as pessoas têm esse direito, né, de poder caminhar livremente, e essa sustentabilidade está nisso, de tu teres as calçadas bem feitas, né, de tu teres a arborização, de ter espaços públicos de qualidade, e pequenas intervenções podem melhorar esse clima da cidade e melhorar a questão da sustentabilidade da cidade. Não precisa grandes obras, claro, as obras estruturantes são absolutamente necessárias, mas para cidades, por exemplo, pequenas, que não têm, de repente, o mesmo orçamento, mas tinta é um ótimo modal, a gente pode dizer. Tinta é uma coisa que pode ajudar muito as cidades a melhorar os seus espaços públicos, né? Diminuir o espaço para o carro, aumentando o espaço para as crianças, aumentando o espaço para as pessoas conviverem. E essa é a sustentabilidade que a gente busca. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza, que hoje discute a mobilidade urbana. Nós voltamos já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate as políticas de mobilidade urbana das nossas cidades. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. Queria perguntar ao senhor, professor Emílio, a realização da Copa do Mundo no Brasil trouxe, de certa maneira, esperanças de acelerar as obras viárias que são importantes, especialmente nas grandes cidades? Com certeza. Acredito de que as obras que estavam no processo de planejamento para 30 anos foram adiantadas. Agora, o que eu questiono é que se realmente essas obras eram as necessárias ou não para poder resolver, primeiro, a mobilidade da Copa, que, pelo que eu vejo, pouco realmente vai resolver a mobilidade da Copa, porque para a mobilidade da Copa, para mim, é mais
intramobilidade que extramobilidade. Isso quer dizer de que em torno do Beira Rio, que será a Copa, realmente não estamos fazendo nada, quase nada, só alguns viaductos, algumas coisas, e que as outras obras, como realmente se falava e se falou através do prefeito Fortunati, pues realmente esse é o grande legado que se está deixando para a cidade, que dificilmente poderíamos haber feito, não? Uma das coisas que eu venho não questionando, sino mencionando una gran interrogativa, pues si que todas estas obras que se planearon realmente fueron simuladas según esto, y cuánto de esas obras viarias que se están haciendo resolverían o no nuestros problemas de movilidad o no. Esa es la grande cuestión. Yo quisiera saber si de esas 12 o 13 obras de movilidad de la Copa, en cuánto reduciría el congestionamiento, en cuánto reduciría, en cuánto aumentaría la expectativa de vida, que cosa no fue realizado o bien no fue muy bien explicado para la ciudadanía. No fundo, yo pienso de que sí, mas falta esse processo de informação, falta esse processo de divulgação para que a sociedade entenda realmente que todo o que se está fazendo é por seu benefício. As obras da Copa do Mundo foram muito questionadas pela população, Diogo. As manifestações de rua serviram para colocar o transporte público e a mobilidade urbana na pauta do governo federal? Eu acredito que sim. Na verdade, eu confesso que eu mesmo, a nível nacional, não vou falar de Porto Alegre, mas a nível nacional, acho que desde quando se anunciou sobre a Copa do Mundo, eu acho que foi muito fraco a força com que investiram em transporte coletivo. Eu até comento um autor, o turismólogo Vitor Muxerec, ele comenta sempre que a cidade primeiro deve se preparar para os seus habitantes, para depois se preparar para receber visitantes, né? Então, é uma coisa que a gente percebe vivendo o dia a dia, hoje mesmo, pela tarde, para a hora do almoço, uma chuva torrencial, a gente vê que bom, isso pode ser uma coisa pontual, talvez choveu muito em pouco tempo, uma coisa, não sei. Sim, mas um fenômeno meteorológico não pode se transformar exatamente, num caos. E isso, num dia normal, a cidade, tu vê que por um momento as coisas desandam sem ter nenhuma particularidade no caso da Copa do Mundo, que vai receber milhares de turistas, etc. Enfim, eu acho que entra muito desse equilíbrio. Acho que a gente tem que preparar cidades para a gente e quando ela estiver preparada para a gente em si, pensar nos visitantes. Claro, a verdade é que uma coisa complementa a outra e eu acho que a gente mal está alcançando ainda a cidade para as pessoas, para os habitantes dela mesma, entendeu? Acho que a gente peca já nesse ponto. Agora, Daniele, qual é o futuro de Porto Alegre especificamente, com a construção possível de um metrô, com a funcionalidade do aeromóvel, com essa discussão em torno de planos agora de mobilidade urbana feitos em cada estado, individuais? Olha, o futuro de Porto Alegre nos próximos anos, nessa questão, eu acho que ainda tem muita coisa para ser construída. Acho que o metrô, ele é um sonho porto-alegrense, ele está no imaginário das pessoas. Talvez é uma obra muito cara, na nossa opinião, assim, é uma obra caríssima, né? E pode ser que desafogue bastante, mas ainda temos assim algumas dúvidas sobre isso. Eu compartilho da opinião do professor Merino quando ele disse que nós precisamos ter mais informações, né, para saber realmente se é realmente tão necessário. Eu entendo a questão política, compreendo totalmente, eu sei que está no imaginário das pessoas. Mas eu acho que o futuro de Porto Alegre na questão da mobilidade realmente está no catamarã. Eu acredito que seja um bom modal. Se nós conseguíssemos unir o centro, a zona sul, eu acho que por aí nós conseguimos muita coisa. Eu acho que está nas ciclovias, né? Porto Alegrense, ele aderiu muito bem às ciclovias, até a questão do bike sharing, das bicicletas, de aluguéis de bicicleta, foi uma explosão, foi um sucesso aquilo, é uma coisa totalmente inesperada, não se esperava que fosse aquele sucesso. Então, eu acho que o futuro de Porto Alegre é muito bom, na questão de novas perspectivas, mas eu acredito que nós precisamos sim ter uma gestão compartilhada, talvez. Nós precisamos saber efetivamente o que os nossos governantes estão pensando para daqui 5, 10, 20 anos. Precisamos que eles venham também conversar conosco. Nós sabemos das instâncias que nós temos na cidade, como orçamento participativo, que é muito importante, há 24 anos, e isso é uma coisa que não se mexe em Porto Alegre, é absolutamente importante, né? Mas o orçamento participativo é uma parte da população. Nós temos que conseguir conversar, a prefeitura, a EPTC, ela precisa conversar com toda a população, né? Talvez se nós tivéssemos esse diálogo desde o início, nós não tivéssemos tido os problemas que nós tivemos em junho, né? Então, eu acredito que
o futuro é bom, eu sou otimista por natureza e sou solucionista também, né? Eu gosto de resolver as coisas. Então, ficar só falando que não vai dar certo também não funciona. Eu gostaria muito de ver assim, o setor público, o setor privado sentando junto com a população, em geral, com os estudantes em particular, sabe, com o pessoal do AP junto, e vamos construir um plano junto para a nossa cidade, em todos os aspectos, não só na mobilidade. Então, eu acredito que é por aí que a gente constrói uma cidade mais justa e para as pessoas, efetivamente. O senhor concorda? Eu concordo totalmente. Por primeira vez vou concordar contigo, Daniel. Mentira, grande amiga da prefeitura. Mas así, realmente lo que está falando es un discurso no solo de Diogo, me parece de todo mundo está en esa misma dimensión, en esa misma mecánica, en ese mismo horizonte que tenemos que trabajar. Yo puntualizaría algo más importante, ¿no? Para mí, una de las soluciones y el gran desafío político que a gente tiene de aquí para adelante es ese famoso Pacto de la Movilidad. Pacto de la Movilidad es algo que no es simplemente algo político, sino es un instrumento de gestión, que es donde estamos adoleciendo mucho, en el cual todos los actores sociales asignan un documento, asignando, o sea, los defensores de la bicicleta asignan, los defensores del carro privado asignan, mas cada uno se compromete a construir una parte de la ciudad en un toma y daca que tenemos que hacer. Y eso está de tono directamente con ese proceso de concientización, en ese proceso de diálogo que debe tener el gobierno municipal, el gobierno estadual, el gobierno federal, con cada uno de esos actores sociales. Mas o pacto significa documento por escrito y asignado con cada uno en qué nos comprometemos para poder mejorar la ciudad. Sin eso, yo veo dificilísimo, porque luego las administraciones pasan, nuestro sistema de 4 años es difícil cambiar ese negocio, entonces con un proceso elevado en esa magnitud, acredito que las políticas van a trascender la ciudad, van a encontrar un horizonte por donde caminar y sobre todo una directriz en el cual tanto Diogo como la Dani estamos trabajando todos en cada uno de sus ámbitos de trabajo, mas estamos trabajando en ese sentido, ¿no? É hora então de conferir as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Entre as dicas está o livro Morte e Vida de Grandes Cidades, que é a dica do Diogo. O que trata essa obra, Diogo? Esse livro, na verdade, é da Jane Jacobs. Ela é uma socióloga. Ela, na década de 60, ela fez pesquisas nos subúrbios americanos, etc. E ela, na verdade, eu destacaria que ela teve uma grande sacada que ela disse: o uso misto está no segredo das cidades. Uma das coisas que ela observou, entre várias. O que ela comenta sobre o uso misto? É que, na verdade, tu possibilita com que as pessoas tenham... A vida social, tu aumenta, tu incrementa a qualidade da vida social quando tu possibilita que a pessoa possa sair de sua casa, descer, pegar uma escada, atravessar a rua e comprar seu pão na porta da sua casa, ou andar 2 quadras, chegar ao seu trabalho. Então é disso que a gente estava comentando no começo, inclusive os outros livros, acaba que a gente comentou aqui, comumente acho que todo mundo conhece os livros aqui, que isso acaba sendo uma coisa que foi plantada por ela na década de 60, né? No auge da história do American Dream, que todo mundo tem que ser seu carro, de Brasília sendo construída, na escala do carro, enfim, isso meio que foi um impacto e até hoje é uma luta que muitos arquitetos tentam lutar, e é o que a gente está vendo politicamente aí, a lei de mobilidade, priorizando essas coisas que venham trazer benefícios para as pessoas das cidades. Outra obra para complementar é a dica do Emílio, Cidades para Pessoas. Pues esta es una obra sumamente importante y ahora más o menos parafraseando un poquito lo que Diego mencionó, como arquitectos y urbanistas sabemos que por lo que faló Jane Jacobs, es la Biblia de los urbanistas de la década del 60, de la década del 70. O sea, todo el mundo tiene que leer eso, todo el mundo que estudia urbanismo tiene que leer eso porque las cuestiones tan importantes que Jane manifestaba en ese momento para el desenvolvimiento de nuestras sociedades están contidas ahí. Lo que yo estoy trayendo es la Biblia actual de los arquitectos. El arquitecto Jan Gehl, específicamente un arquitecto australiano, es aquel que está promocionando todos los conceptos de ciudades para las personas, ¿no? Y él en el cual todo el mundo está trabajando y en el cual propone a través de diversas metodologías, a través de diversos conceptos y sobre todo de implementaciones prácticas en diversas ciudades como Nueva York, etcétera, como que a gente puede comenzar a iniciar este proceso de ter ciudades para las personas que todo el mundo está adorando, todo el mundo está queriendo ter aqui. Simples, na verdade. Exatamente, não? Sim. E a terceira obra, indicação da Daniele, é Cidades Rebeldes, Passe Livre às Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil.
O que trata essa obra? Bom, na verdade é um conjunto de manifestações, né, de textos das mais diversas pessoas, de entidades, o pessoal do Passe Livre, o pessoal do Fora do Eixo, temos também juristas, cada um dando a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil em junho, né, e quais são os desdobramentos disso. Então é uma obra bem atual, claro que ainda não tem aquele afastamento histórico necessário, mas eu acho que é um bom olhar para quem de repente não pôde participar das manifestações, ver como cada ente, cada parte daquela manifestação se posicionava, pensa sobre o problema. Então tem várias visões interessantes ali. Tá certo. Já as dicas de filmes, os 3 podem ser encontrados na internet. O primeiro é Resgatando Velhos Conceitos para o Futuro da Cidade. Esse vídeo, na verdade, é um resumo da tese do mestrado que eu fiz, defendi há pouco tempo atrás. Ele trata exatamente sobre São Luís do Maranhão, eu foquei na minha cidade natal, e esse vídeo resume um pouco do trabalho que eu fiz, que é basicamente uma análise do estado atual da cidade, que mostra a tipologia atual dos edifícios, que hoje em dia eu comento, passo de uma forma bem rápida, porque na verdade o vídeo é um resumo do trabalho. Hoje em dia os prédios, os edifícios, a tipologia dos edifícios construídos pelos arquitetos hoje em dia, a demanda comercial, é o que? Aquele edifício que você vai, chega em casa, sai de casa, vai para a garagem, pega seu carro, chega no escritório, na garagem do escritório, sobe até o escritório, então tu nem toca mais na cidade. Então isso e outros fatores hoje em dia cultivam cada vez mais, plantam cada vez mais e fortalecem essa raiz do privado, do individual. Enquanto, na verdade, a gente deveria focar um pouco mais para o lado coletivo, para o lado social, para o lado da vivência da cidade. Já a dica do Emílio, o livro virou filme. O Cidade para Pessoas. Exatamente. Eu acho que é um pequeno trailer que se tem na internet, no YouTube, que tu puedes encontrar, que fala algo que Jean Gehl já falava. Ou seja, temos que buscar cidades para as pessoas. E especificamente, pues, el filme mostra concretamente como es que esa ciudad es una ciudad deshumana. Como, por ejemplo, en un cruzamiento en Estocolmo tú puedes demorar 30 segundos para atravesar una calzada de 2 faixas tranquilamente, con prioridad, con calzamiento, y como en Sao Paulo puede demorar hasta 2 minutos 30 para poder recién atravesar y corriendo. Entonces, esas son las cosas que a gente tem como ejemplo, esas son las cosas que a gente tem que comenzar a mejorar, nuestros cruzamientos y sobre todo, es mucho más fácil adaptar o carro à cidade que a cidade ao carro. Isso não tem jeito, tem que ser assim. Tá certo. Já a dica da Daniele é uma das palestras do TEDx. Isso, é um TEDx Helvética que aconteceu ano passado e ele trata muito... ele trata de um assunto que não é tão bem visto ainda no Brasil, que é a questão de como tu faz a questão do pedágio urbano. Né? Então é uma, vamos dizer assim, que é uma pitadinha, né? Um puxãozinho para ver o que as pessoas pensam sobre isso. É uma palestra muito divertida de assistir, é interessante, como todas do TED, né? E demonstra uma outra visão do que o pessoal está fazendo na Europa, como é que isso, como as pessoas no primeiro momento odiavam sem saber o que era e depois simplesmente passaram a gostar e disseram que sempre gostaram. Então isso é muito interessante para ver a mudança da atitude e do pensamento. Muito bem. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite, com reprises aos sábados às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Participar aqui do Frente a Frente. Agradeço também os colegas jornalistas, mas agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá!